Salve minha gente, tudo bem com vocês? Que legal, hoje nós estudaremos os números binomiais até chegar no triângulo de Pascal, que é mais ou menos o nosso objetivo hoje, tá? O que é um número binomial? Primeiro a gente tem que reconhecer a representação de um número binomial. Quando aparecer para você, você vai associar este número binomial, que ele tem essa estrutura, essa maneira de se escrever, de se representar. Então, é um parênteses, um número em cima e um número embaixo, tá? O número de cima é chamado numerador, o número de baixo é denominador, mas aquilo não é uma fração. Na verdade, o número binomial é algo que você já conhece, ele só está representado de uma maneira diferente. Um número binomial, ele representa uma combinação, aquela da análise combinatória. Então, o número binomial, né, assim, bem simples, é uma maneira diferente de escrever uma combinação. Mas quando você vai transformar o binomial na forma de combinação, você tem que tomar um cuidado. O número que está aqui em cima, esse n, ele vem para baixo, você vai cruzar aqui, tá? E o número que está aqui embaixo vai lá para cima. Então, esse binomial NP, a gente pode ler assim, é o mesmo que uma combinação de n taxa P. Esse número que está em cima na combinação nós chamamos de taxa, tá? Então, é combinação de n taxa P, ou combinação de n tomados P a P. Então, resolver um número binomial significa resolver uma combinação. E para resolver uma combinação, você tem uma fórmula que é n fatorial, lembrando com você, dividido por p fatorial, vezes n menos p fatorial, tá? Então, vamos um exemplo numérico aqui, só para não ficar só no, né, de forma literal ali. Então, vamos lá, ó, binomial 8, 2. Então, assim, eu sugiro, turma, que é exatamente como eu vou trabalhar, que a gente, ao surgir o binomial, que a gente já converta para combinação. Então, a gente vai trabalhar com binomial em forma de combinação. Como já é algo que você conhece, que já está na sua vida, eu acho desnecessário a gente ter que trabalhar com uma outra representação. Então, trabalha com a representação que você já conhece, tá? Eu acho que vai ser um pouco mais confortável. Então, ó, surgiu o binomial de 8, 2. Então, primeiro, identifiquei o binomial, eu já sei o que é um binomial e sei que é uma combinação. Então, já transformo para combinação, né, para ficar mais confortável. Então, o de cima vem para baixo, vai ser 8, e o de baixo vai para cima, cruzando. Combinação de 8, 2. Tá, aí você pode trocar isso na forma, o n valendo 8 e o p valendo 2, ou você pode fazer daquele jeito direto que a gente conversou lá na análise combinatória. Não lembra não? Eu vou lembrar com você. Então, para resolver a combinação, eu desenvolvo de baixo quantas vezes o de cima manda. Eu falava assim, 8 vezes 7. Parei, ó. 2 elementos, que é quantas vezes o de cima mandou. Tá? 2 números aqui, que é quantas vezes o de cima mandou. Dividido pelo fatorial do de cima, ou seja, o de cima desenvolvido até o final. Então, aqui vai dar 4 vezes 7, 28. Tá? Então, o binomial 8, 2 nada mais é que a combinação de 8, taxa 2 e vale 28. Então, nada de muito novo, né? Só uma outra representação. Muito bem, alguns binomiais especiais, tá? Então, algumas combinações especiais. Quando elas surgirem na aula de hoje, a gente não vai usar a fórmula e nem o nosso jeito especial. A gente vai simplesmente colocar o valor, tá? Porque são combinações ou números binomiais imediatos. Primeira delas, ó, combinação de n taxa 0. Uma combinação de um número taxa 0. Isso vale 1. Então, toda combinação taxa 0 que surgir hoje vai valer 1. Combinação de n taxa 1 é n. Sei lá, combinação de 10 taxa 1 é 10. Tá? A gente já vai colocar direto isso. Combinação de n taxa n é igual a 1. Então, essas três combinações, quando aparecerem na aula de hoje, a gente já vai trocar pelo seu valor direto, tá? Então, a gente não vai ficar fazendo cálculo para chegar aos valores dessas combinações, porque elas vão aparecer muito na aula de hoje, tá bom? Propriedades dos binomiais. Primeira delas, taxas complementares. Vamos colocar aqui, ó, taxas complementares. Binomiais de taxas complementares ou combinações de taxas complementares. Então, claro, o assunto é binomial, mas a gente sabe que o binomial é só uma representação da combinação. Então, quando eu estou falando em combinação, estou falando em binomial. Como eu gosto da representação da combinação, porque é mais confortável, então eu vou tratar só da combinação. Então, se for binomial, transforma para combinação e aplica as taxas complementares.
Muito bem, então o que são taxas complementares? São duas combinações que elas possuem o mesmo resultado. Tá? Então, por exemplo, uma combinação de 8 taxa 2, ó, que foi até meu exemplo aqui. Uma combinação de 8 taxa 2 é igual a uma segunda combinação de 8, mas que não seja taxa 2. Eu não quero colocar 2 aqui, claro que se eu colocar 2 aqui elas são iguaizinhas, né? Mas duas combinações são iguais, claro, se tiverem tudo igual, o mesmo N e o mesmo P, ou se elas possuírem taxas complementares. Bem, você sabe que a taxa é o número que está em cima. Complementares se completam para dar quem? Para dar o número que está embaixo. Certo? Então vamos pensar assim, ó, quem é que completa o 2 para dar o 8? Beleza, ótimo, é o 6. Isso mesmo. Muito bem, tá voando, hein? Se você somar ó, o 2 com 6, olha a ideia. Ó. Se você somar o 2 com 6, vai dar 8. Toda vez que isso acontecer, as combinações possuem taxas complementares e têm o mesmo resultado. Tá? Então, assim, se a gente for generalizar isso, uma combinação de N taxa P seria igual a uma combinação de N taxa K. Pronto, usando letra. Só que eu tenho duas hipóteses, né, turma? Eu teria duas hipóteses aqui. Quais seriam as hipóteses? Ó, o P pode ser igual a K, é uma hipótese, quer dizer, tudo igual, isso é evidente, o P é igual a K, ou se essas combinações possuírem taxas complementares. Então, P mais o K for igual a N. Então, eu teria duas hipóteses aqui. Então, ou P mais K, certo? Igual a N. Beleza, turma? Tá, mas aí eu quero fazer o seguinte, então uma pausa porque eu já quero fazer um exercício ali, tá bom? Então vai para a tela que eu vou fazer um exercício com você ali. Então o que ele quer ali, ó? A soma das raízes daquela equação, combinação de 15 taxa x menos 3, igual a combinação de 15 taxa 8, tá bom? Então, ó, reparem no seguinte, turma. Aqui a gente tem, então, duas combinações que são iguais. Beleza? E isso também poderia ter vindo assim para você, ó. Ó, não vamos perder isso de vista. Não, esta mesma igualdade poderia ser representada assim, ó, por dois binomiais. Tá bom? Ó, só que daí, quando está em forma de binomial, esses caras aqui estão invertidos. Ó. O que está embaixo na combinação está em cima no binomial. Ó, vê se você concorda comigo. Ó. Entendeu? Ó? Então, esta igualdade aqui, ó, poderia ter sido representada assim. Mas se ela tivesse vindo representada assim, ó, eu ainda assim, né, colocaria em forma de combinação. Tá bom? Então vamos lá, com calma, turma. Quando a gente tem duas combinações iguais, presta bastante atenção. Ó. Você vê que embaixo os n são iguais, né? Então se o x menos 3, vocês concordam que se o x menos 3 for igual a 8, essas duas combinações são iguaizinhas? Claro, né? Porque a parte de baixo é igual, se a parte de cima for igual, né? Essas duas combinações são iguais. Então, isso vai ser 8 mais 3, que vai dar 11. Né? Então, x igual a 11 é uma resposta. Essa resposta a gente chama de raiz. Tá? É ela que resolve a equação. Só que a outra hipótese para duas combinações serem iguais é se elas tiverem taxas complementares. Ou seja, se eu somar as duas taxas, ó, soma as duas taxas, e dá o n, dá o número de baixo. Vamos fazer essa, uma segunda hipótese, né? Então, vou colocar o x menos 3 mais 8 igual a 15. Tá? Igual a 15. Então, aqui vai ficar x mais 5, 8 menos 3 dá 5, igual a 15. X igual a 10. Tá? Muito bem. Então, são duas raízes, o 11 e o 10, ele quer a soma, né? 10 mais 11 vai dar 21. Tomem cuidado, gente, claro, né? Que quando você tem uma combinação de n taxa p, tem duas condições aqui, tá? Vamos lá. Primeiro, tanto n quanto p devem ser números naturais. Certo? O n não pode ser 0,5, não pode ser negativo, o p também não. E a segunda condição é que este n, o número de baixo aqui na combinação, tem que ser maior ou igual ao p. Certo?
Então, esse n aqui tem que ser maior ou igual ao número de cima. São as duas condições, tá? Então, assim, eu sugiro para vocês que ao encontrarem essas soluções, tanto 11 quanto 10, que você substitua lá para ver se passa nas condições, tá? Então, vamos lá. 11 menos 3 dá 8. Beleza. Ó, então, se eu trocar... Deixa eu colocar aqui um apontador. Ó. Se eu trocar aqui o x, né, por 11, 11 menos 3 dá 8. Beleza. 8, 15 taxa 8, tá dentro, né? Os dois são naturais e o 15 é maior ou igual a 8. Muito bem. E se o x for igual a 10, 10 menos 3 dá 7, também fecha. Certo? Beleza? Volta para cá, então. E a gente vai ver uma segunda propriedade chamada de relação de Stiefel. Relação de Stiefel. O senhor tem que saber o nome? Não. Não precisa saber o nome, não. Só tem que saber o que a relação me diz, tá? Qual é a propriedade. Então, a relação de Stiefel, gente, ela é específica, tá? A relação de Stiefel, ela está associada à soma de duas combinações. A soma de duas combinações, de mesmo n, tá? Então, se aqui, por exemplo, for 10, aqui tem que ser 10. Entendeu? A soma de duas combinações de mesmo n. E de taxas consecutivas, por exemplo, aqui 3, aqui 4. Então, é a soma de duas combinações de mesmo n e de taxas consecutivas. A relação de Stiefel me diz o seguinte, que a soma de duas combinações de mesmo n e taxas consecutivas é uma terceira combinação. Tá? Aumenta 1 embaixo. Então, aqui é 10, aumenta 1, 11. E mantém a maior taxa. Entre 3 e 4, a maior taxa é o 4. Pronto. Aumenta uma unidade embaixo e mantém a maior taxa. Isso é a relação de Stiefel, tá bom? Vamos generalizar isso aqui. Ó, combinação de n taxa p, mais combinação tem que ser n, para dar certo Stiefel, e taxas consecutivas, ó. Então, p mais 1, né? Então, p, quem é o próximo? P mais 1. Isso vai ser igual a combinação, a uma terceira combinação, aumenta 1 embaixo, vai dar quanto? Boa, turma, n mais 1. Mantém a maior taxa entre p e p mais 1. A maior taxa seria P mais 1. Beleza, gente? Isso é a relação de Stiefel. Tudo bem? Eu quero fazer mais um exercício. Vem aqui. Vamos lá, vem para a tela comigo. Já está na tela para você, ó, o valor da soma, combinação de 9 taxa 2, mais 9 taxa 3, mais 10 taxa 4. Gente, é óbvio que eu poderia, tá? Eu poderia resolver essa combinação e resolver essa combinação. Mas o intuito não é esse, cara. O intuito é que a gente consiga enxergar alguma propriedade nessa soma, porque eu poderia ter valores de n muito maiores e valores de p muito maiores. E essa resposta ser em forma de combinação. E aí eu forçaria, né? Seria forçado a usar alguma propriedade, tá? Então vamos lá, ó. Combinação de 9, 2 com a 9, 3. Você está vendo que dá Stiefel? Quando que dá Stiefel? Quando eu tenho o mesmo n e taxas consecutivas. 2 e 3 são taxas consecutivas. Então, esta soma, ela é igual a uma combinação, uma terceira combinação. Aumenta 1 embaixo, 10. Mantém a maior taxa, entre 2 e 3, a maior taxa é 3. Continua, mais, então, essas duas combinações virou uma só, tá? Mais a combinação de 10 taxa 4. Só que agora, esta soma aqui, gente, também dá Stiefel, porque tem o mesmo n e taxas consecutivas. Beleza? Calma aí, ó. Tem o mesmo n e taxas consecutivas, 3 e 4. Então também cabe Stiefel aqui, né? O resultado é uma terceira combinação, aumenta 1 embaixo, mantém a maior taxa, entre 3 e 4, a maior taxa é 4. Tá? Então aqui é 11. Combinação de 11 taxa 4. Deixa eu ver, temos isso. Beleza. Olha que poderia ainda, gente. Ele poderia ter trazido lá na resposta, olha aqui, ó. Se ele quisesse esconder de você, ele poderia ter trazido que lá na resposta, uma combinação de 11, taxa quanto? Taxa 7. E, professor, agora complicou. Por que taxa 7? Porque essas duas combinações têm taxas complementares. Somando os dois de cima dá o de baixo. Então, essa aqui poderia ser uma alternativa, né? Ao invés da combinação de 11 taxa 4. Entendeu?
Então, ele usaria aqui as taxas complementares. Tudo bem, turma? Beleza? Volta para cá, então, que a gente fez tudo isso, tá? Para chegar e montar uma estrutura que nós chamamos de triângulo de Pascal. Tá? É o mesmo Pascal da física lá, tá? Triângulo de Pascal. Essa altura tá bom, Thiago? Escrever nessa altura aqui. Thiago vai brigando comigo aqui quando eu escrevo muito alto, tá? Mas aqui tá bom. Muito bem, então o que o Pascal fez, gente? Ele organizou, tá? Ele organizou todas as combinações, existem infinitas combinações, tá? Mas ele estruturou essas combinações da seguinte maneira. Combinações que têm o mesmo n vão ser organizadas numa mesma linha. E as combinações que possuem o mesmo p, a mesma taxa, estarão na mesma coluna. Tá? Então, mesmo n, mesma linha, mesma taxa, mesmo p, mesma coluna. Quando ele estrutura isso, quando ele organiza dessa forma, olha o que vai acontecer. Ó. Combinação de 0, taxa 0. É a primeira combinação. O menor n e o menor p possível. Então, eu não consigo escrever mais nenhuma outra combinação, porque não tem mais uma combinação de 0, outra taxa. Então, aqui é a combinação de 0, taxa 0 mesmo. Próxima linha, combinação de 1, taxa 0, combinação de 1, taxa 1. Veja, combinações de mesmo n, mesma linha. Mesma taxa, mesma coluna. Próxima linha, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Mesmo n, mesma linha. Mesma taxa, mesma coluna. Escreve a próxima linha para mim, vai. Boa, 3, 0, vai. 3, 1, muito bem. 3, 2 e 3, 3. Beleza, mesmo n, mesma linha, mesma taxa, mesma coluna. Então, perceba que quando a gente organiza dessa forma, né, esta organização vai tendo o formato de um triângulo. Por isso que é chamado de triângulo de Pascal. Quero mais uma. 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Só mais uma, tá? 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 e 5, 5. Tudo bem? E isso vai para o infinito. Então, eu vou fazer que lá embaixo, gente, tem uma linha qualquer, ó, que é N0, N1, 2, tá? Até a N. Certo? Muito bem. Quando ele faz essa organização, é óbvio, gente, que há um motivo para essa organização que a gente só vai conseguir entender na próxima aula. Então, há uma aplicação para esse triângulo de Pascal. Mas ele em si, ele é muito curioso, porque ele nos apresenta algumas propriedades, cara. Algumas coisas que a gente pode observar. E talvez a gente não consiga observar quando esse triângulo, os seus elementos estão em forma de combinação. Mas eu sei que cada combinação dessa é um número. E talvez, se eu colocar essas combinações, resolver essas combinações, então transcrever essas combinações para números, talvez fique mais fácil a gente conseguir enxergar. Então perceba o seguinte, gente, que toda linha começa por uma combinação taxa 0. Só que uma combinação taxa 0 é uma combinação especial. Lá no começo eu trouxe para você. Quanto é uma combinação taxa 0, de n taxa 0? Vale 1. Então toda linha do triângulo de Pascal começa por 1. Toda linha do triângulo de Pascal termina com uma combinação 1, 1, 2, 2, 3, 3, ou seja, do tipo n taxa n. Que é uma outra combinação especial, eu trouxe no começo da aula para vocês. Uma combinação de n taxa n também vale 1. Certo? Concluindo, toda linha do triângulo de Pascal começa por 1 e termina por 1. Toda linha do triângulo de Pascal começa por 1 e termina por 1. Vamos lá? Então, eu quero escrever essas combinações na forma de número. Eu quero resolver, pelo menos, algumas dessas combinações. Então, vou começar uma linha do triângulo de Pascal. Tá? Começa por 1. Próxima linha, vou começar por 1. Vou terminar. Termina por 1. Toda linha começa por 1 e termina por 1. Vou começar a próxima linha, começa por 1. Claro que a combinação de 2 taxa 1 também é uma combinação especial, né? A n taxa 1 vale n.
Então, a 2 taxa 1, também é uma combinação especial, vale 2. Vou terminar a linha, termina por 1. Se eu vou começar a próxima linha, começa por 1. Tá, só que o problema é que quanto mais abaixo esteja essa linha no triângulo de Pascal, mais elementos eu tenho. E esses elementos não são todos combinações especiais. Fala, professor, mas daí vai dar muito trabalho ficar resolvendo, né? Mais ou menos, gente. Olhem para o triângulo de Pascal na forma de combinação. Perceba que duas combinações que estejam na mesma linha vão ter o mesmo n. Sempre que duas combinações da mesma linha vão ter o mesmo n. Certo? Duas combinações consecutivas da mesma linha vão ter o mesmo n e vão ter taxas consecutivas. Isso te lembra alguma coisa? Relação de Stiefel. Se você pegar duas combinações de mesmo n e de taxas consecutivas, se você somar essas duas combinações, o resultado é uma terceira combinação. Lembra disso? Aumenta um embaixo. O que é aumentar um embaixo no triângulo de Pascal? É ir para a próxima linha. E mantém a maior taxa. A maior taxa é a taxa da combinação que está mais à direita. Então, se eu somar dois elementos seguidos de uma linha, essa soma vai me dar o elemento da linha de baixo. Percebeu? Ó, se eu somar dois elementos da mesma linha, ó, isso dá Stiefel, mesmo n e taxas consecutivas. Essa soma vai aumentar o embaixo e vai manter a maior taxa. Então, toda vez que eu somo dois elementos seguidos de uma mesma linha do triângulo de Pascal, me dá o elemento da linha de baixo. Venha para os números. Bem, se eu sei que isso acontece com as combinações, tem que acontecer com os números. Então, olha só. Quero escrever esse elemento? Vem aqui. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Vou terminar a linha, termina por 1. Toda linha começa por 1 e termina por 1. Dois elementos seguidos da mesma linha vai dar Stiefel. Vai me dar o elemento da linha de baixo. Começa por 1. Próximo. 1 mais 3 dá 4. 3 mais 3 dá 6. 3 mais 1 dá 4. Termina por 1. Vamos mais uma? Vamos lá. 1. Próximo. Só você. Próximo. Boa. Próximo. Ótimo. Próximo. Bom. Vou terminar. Termina por quanto? Isso. Termina por 1. Tudo bem, gente? Ótimo. Muito, muito bom. Uma outra coisa interessante, gente, é que quando a gente vai numerar essas linhas ou numerar as colunas, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Porque eu quero sempre associar a linha ao n, porque as combinações que têm o mesmo n estão na mesma linha. Então, esta primeira linha aqui é a linha 0. É a linha 0 do triângulo de Pascal. A próxima linha aqui é a linha 1. A próxima linha é a linha 2. Linha 3. Então, a primeira linha é a linha 0. A linha é numerada de acordo com o n. O mesmo a coluna, tá? Aqui seria a coluna 0, aqui seria a coluna 1, aqui seria a coluna 2, aqui seria a coluna 3. Beleza? Porque existe uma propriedade, gente, no triângulo de Pascal, tá? Que é a soma de uma linha do triângulo de Pascal. Vem aqui comigo. Vou colocar aqui, ó. Soma dos elementos de uma linha. Vou colocar a soma de uma linha, tá? De uma linha. Do triângulo de Pascal. Veja só, gente. Se eu somar todos os elementos dessa linha, lembre-se que aqui é a linha 0, tá? Aqui é a linha 1, aqui é a linha 2, linha 3, linha 4, aqui é a linha 5. Se eu somar todos os elementos desta linha 0, quer dizer, só tem um elemento, então a soma aqui vai dar 1. A linha 1, se eu somar, vai dar 2, ó. A linha 2, se eu somar, dá 1 mais 2, dá 3 mais 1, dá 4. Aqui dá 6, 7, 8, aqui dá 8. Essa aqui dá quanto? Dá 6 e 4, 10, 14, 15, 16. Essa aqui, não precisa nem fazer, 32. Agora vem para cá. Então eu sei que a linha 0, se eu somar todo mundo da linha 0, vai dar 1. Eu somei com os números ali, né? Se eu somar todo mundo da linha 1, quer dizer, combinação de 1, 0, 1, 1,
vai dar 2. Se eu somar 2, 0, mais 2, 1, mais 2, 2, professor, vai dar 4, né? Ó, não vai dar 4? Posso falar que 4 é 2 ao quadrado? Vamos escrever os dois, ó. O 4 que dá 2 ao quadrado. 3, 0, mais 3, 1, mais 3, 2, mais 3, 3, ó, sempre está multiplicando por 2, vai dar 8, que é 2 ao cubo. Se eu somar, gente, os elementos da linha 4, quais são os elementos da linha 4? 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, vai dar o quê? 2 a 4. Tá entendendo? O padrão lógico. 5 a 0, mais 5 a 1, mais 5 a 2, mais 5 a 3, 2 a quinta. Agora me ajuda. N a 0, mais N a 1, mais N a 2, se eu somar todo mundo. Dessa linha N. 2 elevado a N. Então, a soma de uma linha, dos elementos de uma linha do triângulo de Pascal, é sempre 2 elevado a linha. É sempre 2 elevado a linha, 2 elevado a 0 dá 1. Você fala, tá, professor, mas isso é fácil, porque eu faço na mão. Não, cara, porque isso não vem com o triângulo de Pascal. Isso vem separado, tá? Isso vai aparecer para você uma coisa assim, cara. Não vem no triângulo de Pascal, ela vem assim, uma sequência de combinações somadas. Como é que eu sei que está numa mesma linha do triângulo de Pascal, se tiver o mesmo N? Se não falhar ninguém, ó, começar no 0 e terminar no N, isso dá 2 elevado a N. Certo, gente? Muito bem. Vem aqui para o teste, vamos lá? Para a gente encerrar. Olha só, de um grupo de 8 soldados, o número de maneiras de se formar uma equipe composta por pelo menos 2 soldados. Certo? Então nós temos o quê? Um soldado, chamar de S1, soldado 1, soldado 2, soldado 3, soldado 4, soldado 8, tá? Então o que eu quero fazer, gente? Eu quero montar grupos, tá? Equipes, com pelo menos 2 soldados. Entendeu? Então, por exemplo, ó, se eu fosse montar equipes com 2 soldados, perceba que eu posso fazer isso de várias maneiras. Eu posso pegar o soldado 1 e o soldado 2, soldado 1 e soldado 3, soldado 2 e soldado 8. Você entende que para a gente montar grupos de 2 soldados, né, eu não consigo listar tudo isso, né? Então, por exemplo, eu monto lá um grupo com o soldado 1 e o soldado 2. Ó, esse é meu grupo. Se eu mudar a ordem dos elementos, não, soldado 2 e soldado 1. Um grupo que tem o soldado 1 e o soldado 2 e um grupo que tem o soldado 2 e o soldado 1 não são iguais? Mudou a ordem, não altera. Se muda a ordem, não altera, eu conto isso por combinação. Muito bom, turma. Então, o número de maneiras, gente, de montar grupos com 2 soldados é combinação de 8 da taxa 2. Agora, quantos grupos com 3 soldados eu consigo montar? 8, 3 a 3. Quantos grupos com 4 soldados? 8, 4 a 4. 8, 5 a 5. 8, 6 a 6. 8, 7 a 7. 8, 8 a 8. Por que eu estou somando? Porque ou o grupo tem 2 soldados, ou tem 3, ou tem 4, ou a gente soma. Gente, você está vendo que todas as combinações que eu formei têm o mesmo N? Beleza, então estão na mesma linha do triângulo de Pascal. Só que você vai falar, tá, mas não é uma linha do triângulo de Pascal, porque ainda está faltando a 8, 1 e ainda está faltando a 8, 0. A 8, 0. Se fosse assim, seria, não seria? Então completa com essas duas. Porque se você completa com essas duas, você sabe que esta soma, a soma de uma linha do triângulo de Pascal é 2 elevado a linha, 2 elevado a oitava. Professor, mas não tem as duas primeiras. Então é menos as duas primeiras. Só que as duas primeiras é a combinação de 8, 0. Menos a combinação de 8, 1. Só que as duas primeiras são combinações imediatas.
2 elevado à oitava, vou dar para você, 256, menos. A 8 zero é 1. Menos. A 8 1 é imediata, é 8. Então eu fico com 256 menos 9, né? Que dá 247. Tá aí. Beleza? Volta aqui para mim, para eu me despedir. Muito bom, gente. Legal? Então, a gente fez uma associação também dessa aula de hoje, que são números binomiais, que na verdade são combinações com a análise combinatória. Tem tudo a ver. Treine essa aula, continue estudando, que você chega lá. Valeu? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.